Um vídeo do nosso canal. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre as siglas mais utilizadas no meio corporativo. Lembrando que quem não viu os vídeos anteriores, dê uma passadinha lá, dê uma olhada, curtam, comentem. E se tiverem dúvidas, nos mandem e-mail, coloquem nos comentários. Vamos seguir aqui, lembrando também que eu não vou falar de todos, mas deixei elas descritas para que vocês possam lê-las depois. Então vamos lá. QFD, sigla de Quality Function Deployment, que é o desdobramento da função da qualidade, metodologia usada para fazer com que o produto atenda às necessidades do cliente. Também é utilizado muito na área de qualidade. Faz aí os belts da vida, utiliza muito essa sigla. Qualidade total, ou TQM, o Total Quality Management, estratégia para conscientização sobre a qualidade em todos os processos ou serviços. Então, quarter, que é como trimestre, que é usado para um quarto do ano. Com a letra R nós temos o rapport. Rapport quer dizer empatia, conexão, relação mútua. Você ouve muito falar em rapport quando você faz cursos de PNL, que é Programação Neurolinguística. Então você precisa, para conseguir utilizar os comandos de neurolinguística, você precisa primeiro criar o rapport. Quando você vai trabalhar com hipnose também, você utiliza o rapport. Então, esse rapport, essa empatia, essa relação de confiança entre duas pessoas. Então, também muito usado. O recall, que é um pedido de devolução, remoção ou retirada de um produto contaminado ou com problema. Também é utilizado muito no meio da indústria automobilística, quando algum carro ou alguma série de veículos sai com um problema de fábrica e eles fazem a chamada de recall, que é para você voltar na concessionária e fazer a troca daquela peça, a manutenção, enfim. Reengenharia, que é um método de reconstrução, reformulação sistêmica da empresa, das funções, dos processos. Então, é uma forma de refazer algo, seja um processo, uma atividade, uma forma total de uma empresa. É quase que como se você fosse usar nos termos que se usa hoje com a questão das startups, eles usam quase que como pivotear, reengenharia. Resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças. A palavra está muito usada não só no meio industrial, mas também no dia a dia das pessoas. É uma palavra ultimamente extremamente usada, essa palavra resiliência. Então, é a capacidade de você voltar ao seu estado primário e recomeçar, de se adaptar às mudanças que podem acontecer no seu percurso. O report, que é um relatório, a gente utiliza muito o status report, que é para falar sobre o status de um projeto, de uma atividade, quando você se reporta a uma determinada área, um determinado chefe traz esse relatório para ele e mostra o status, né, de como está aquela tarefa, aquela atividade, aquele processo. Então, report ou status report. Responsabilidade social. Atuação e conscientização empresarial com agentes sociais de desenvolvimento do ser humano e da comunidade. O ROI utiliza-se muito dentro das empresas, principalmente no meio financeiro, que é o retorno sobre o investimento ou sobre o custo, sobre o que foi empregado para fazer uma determinada
criar uma empresa, criar um novo programa, um investimento que se necessita esperar um retorno. Então, esse ROI é o Return on Investment, ou percentual de retorno em relação ao custo de seu investimento. O Retail, que é o varejo, o Revenue, que é a receita, rendimento, são palavras que você utiliza sempre no meio aí de financeiro, contabilidade da sua empresa. RH, né, todo mundo já conhece, mas é uma sigla muito usada, que fala de recursos humanos, setor responsável pelas contratações, treinamentos, encaminhamentos de carreira, gestão de conflitos da empresa e outros mais. Role Model, que é o modelo de sucesso para as outras, ou seja, é um espelhamento. Vamos lá. Período sabático, que é o tempo de afastamento do trabalho usado para refletir sobre a vida, sobre a carreira, ou seja, um período em que você se isola para fazer uma reflexão sobre alguma mudança no seu, ou no mindset, ou na sua forma de executar a sua profissão. Então, é o seu período sabático ali. Sales Manager, que é o gerente de vendas. Opa! SCM, que é a sigla para Supply Chain Management, que é o gerenciamento da cadeia de fornecimento ou de fornecedores, muito utilizado na área de compras da sua empresa, na área de suprimentos da sua empresa. Utiliza-se muito Supply Chain Manager, ou somente Supply Chain. CEO, sigla de Search Engine Optimization, que é a otimização para mecanismos de busca, conjunto de técnicas que visam otimizar o posicionamento da empresa. CEO também se usa para a parte de diretores, né? Como CEO, como CIO, como CFO. Então, parte de diretoria também tem uma sigla, como falei já anteriormente, que é o CEO, que é o diretor da sua empresa. Então, os shareholders, que é o acionista da sua empresa, os shares, que são as ações, sinergia, cooperação, esforços simultâneos para atingir um determinado objetivo, um determinado alvo. Então, a sinergia é a forma que você interage com os seus colegas, com outras áreas da empresa. Então, se diz muito em ter sinergia com as outras áreas. A sinergia com a área de TI, sinergia com a área de produção. Então, essa cooperação, essa interação com essas outras áreas. Skills, você vai ouvir demais dentro das empresas. Os skills podem ser chamados de hard skills ou soft skills, que são habilidades ou competências. Então, os hard skills são habilidades que você consegue comprovar, ou seja, a sua capacidade técnica, e os soft skills é aquilo que você não tem comprovação, ou seja, você é atencioso, você é esforçado, você tem facilidade de interação. Então, isso são os soft skills, aquilo que fica mais escondido, e não aquilo que você pode provar, que são os hard skills. Então, SLA, que é o acordo de nível de serviço, muito utilizado nas empresas para falar do tempo de uma ação. Isso se utiliza bastante nas áreas de suporte, que é o tempo para eles resolverem
algum problema, algum conflito, então se usa a sigla SLA. Um SLA de atendimento, por exemplo, vai de imediato, vai de 2 horas, 4, 8, 16, de acordo com a urgência e com o impacto daquele problema. Spin-off, que é o processo de divisão entre companhias e o surgimento de um novo negócio partindo de um grupo existente, ou seja, a criação de uma outra empresa, uma subempresa ou uma sub-área, então se chama spin-off. O sponsor é o profissional responsável pelo recurso financeiro de um projeto, é aquele que banca o projeto. Então, se na minha área eu vou fazer um projeto, o meu gestor ou o meu diretor, ele vai ser o sponsor daquele projeto. O spread, que é a taxa de risco, staff meeting, que é a reunião de equipe, os stakeholders, que pessoa ou grupo interessado ou parte interessada num determinado projeto, numa determinada ferramenta, num determinado projeto, processo, ok? Então são os stakeholders, que são as partes interessadas que aquilo funcione, que aquilo exista. Stand-by, que é no aguardo, é esperando. A gente vê muito em TVs, né? Esse botãozinho de stand-by, quando você liga, aí você desliga, mas a luzinha ainda fica acesa. Então a sua TV está em stand-by, que é estado de dormência ali, de aguardo, de espera. Startup, que é iniciar uma operação ou atividade. Ou uma startup, que pode ser uma empresa emergente. Hoje a gente fala muito nas startups, eu citei agora há pouco uma startup, a parte de pivotear. O Stock Options, que é o incentivo para funcionários adquirirem ações da empresa por valores baixos de mercado. Supply Chain, como eu falei acima, que é a cadeia de suprimentos. Então vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós encerramos essa série de vídeos. Então quem não assistiu os vídeos anteriores, corre lá, assista, curta, acione o sininho lá para receber as notificações, participe com a gente, dê ideias de novos vídeos, aquilo que você queria, que você gostaria que fosse falado dos nossos vídeos, participe com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por estarem comigo até aqui. Um forte abraço a todos.